Muito bem, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Isso é. Então todo mundo, uma das obras seminais da justiça restaurativa é uma obra que foi traduzida para o português chamada Trocando as Lentes, do seguinte autor: Howard Zehr. É um senhor norte-americano, continua vivo, ativo, um pouco mais fora do holofote, né, no final da carreira dele, aí, se aposentando, e já aposentado de cargos acadêmicos, mas ainda contribuindo bastante. E, como eu falei, o título, bom, a justiça restaurativa, com esse nome, nesse formato, que chega até nós de uma maneira mais corrente aqui no Brasil, é um desenvolvimento derivado de movimentos do século 70, da década de 70 principalmente, movimentos que se esforçaram em criticar e desconstruir o funcionamento do sistema de justiça, principalmente o funcionamento do sistema de justiça criminal. Foi um dos resultados ou reflexo de movimentos que ofereceram críticas acentuadas para a lógica punitivista e retributiva do sistema de justiça, apresentando uma alternativa, né? Isso chamado de justiça restaurativa, uma alternativa inspirada principalmente em formas de se lidar com conflito e de se lidar com a tensão, com tensões da relacionalidade humana, formas inspiradas em modos e ideais ancestrais, para não dizer indígenas, de se pensar essa dinâmica vivencial e maneiras de buscar a harmonia da convivência diante de um episódio conflituoso, né? E então talvez esse conceito ele foi lapidado, cunhado nos anos 70, mas ele não é uma invenção inédita na história da humanidade de como se lidar com conflito. É um formato, sim, contemporâneo, mas sei lá, com inspirações pós-modernas e, para ser mais específico, abolicionistas até no que diz respeito ao sistema de justiça criminal, mas que tenta resgatar, né, que se esforça em resgatar formas e maneiras ancestrais de se lidar com conflito, né? Então você tem movimentos importantes acontecendo na Nova Zelândia, na Austrália, na Europa de uma maneira bem peculiar, mas também. Agora, essa corrente que chega no Brasil, que foi a corrente com a qual eu tive o meu primeiro contato, é uma corrente canadense e norte-americana que tem como grandes referências algumas pessoas, entre elas o Howard Zehr, né? De novo a problematização aqui, né? Os homens brancos anglo-europeus dando as cartas. Bom, eu tenho o privilégio e a honra de conhecer o Howard Zehr, ter uma certa relação com ele e sinto nele, né, uma pessoa que vive a mudança que ele quer ver no mundo. Então foi de fato para mim, muito pessoalmente falando, algo transformador poder ter tido esse contato com ele, e ter ainda, né? Eu troco algumas mensagens com ele de vez em quando, mas ter tido, uma vez que ele veio ao Brasil, passei alguns dias mais perto dele, conversando e usufruindo da sabedoria do cara. Mas, enfim, esse primeiro livro dele, né, em Justiça Restaurativa, ele é formado em História, se for nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro branco a se formar numa faculdade negra do estado da Geórgia, chamada Morehouse College, que foi onde o Martin Luther King se formou também. E isso foi uma coisa uma coisa muito simbólica, né? Um cara branco fazer questão de estudar numa universidade estruturada para a comunidade negra, para o movimento, né, de direitos civis.
E ele se formou em História e fez a pós-graduação dele na Europa, né? Não, a pós-graduação dele ele fez nos Estados Unidos, fez algumas visitas para a Europa, mas ele se dedicou à História do sistema de justiça europeu. E aí ele teve contato com teorias abolicionistas ou críticas ao sistema de justiça, e dentre elas a do Niels Christie, eu comentei já dele com vocês, aquele cara que fala do conflito conflito como propriedade. E ele começou a partir daí, estruturar uma ideia de apresentar formas de se lidar com o episódio conflitivo para além dos contornos do sistema de justiça, que ele entendia também como insuficientes para atender as necessidades humanas que foram, para atender e cuidar das necessidades humanas que vêm inevitavelmente à tona em algum conflito, e também para perceber, né, para trazer uma clareza de como o sistema com o qual a gente lida, ele é, quando eu falo insuficiente, ele é muito baseado em pré-determinismos, né? Então, o objetivo a ser alcançado e como alcançar esse objetivo, ele está dado no sistema de justiça, né? Dado, codificado. E diante da complexidade que ele se dispôs a perceber, e que a gente pode também, quando a gente tem mais clareza, perceber em qualquer dado conflito, ele oferece essa metáfora da troca de lentes, trocando as lentes, que é aplicável em diversos sentidos, né? E até outros estudiosos, não sei se a partir do Howard Zerk passaram a usar essa terminologia, mas enfim, a ideia é de que o foco do direito, o foco do sistema de justiça ele é unifocal. Então é como se você, e ele dá mais ou menos esse exemplo, para você olhar uma paisagem com as suas diversas distâncias, você tivesse só uma lente só. O direito só te apresenta uma lente para olhar só uma dimensão. E o trocando as lentes é essa ideia de se perceber a necessidade de ver e de observar as diversas distâncias e a necessidade de você ter a lente compatível para isso. Então, para olhar mais perto, uma lente que me permita ver; para olhar mais longe, uma lente que me permita ver mais longe. E saber utilizar isso, né? Então, saber as dimensões, a complexidade e a diversidade, a variedade de dimensões humanas que qualquer conflito oferece, né? E, especialmente falando, um conflito que a gente rotula como criminal, geralmente, Everton, geralmente traz uma complexidade especial, com seus traumas, com as suas dores. E então essa expansão que a ideia do Howard Zerk, que todo esse movimento da justiça restaurativa traz e convida a gente a conceber e a trabalhar com ele, muda, desconstrói, desafia a lógica do sistema de justiça, a lógica do direito, para que a gente perceba outros protagonistas, para que a gente perceba outros atores e atrizes no cenário conflitivo, para que a gente perceba a possibilidade de construção de outros caminhos, para que a gente perceba a importância de outros níveis de atuação. E isso a gente já conversou aqui, né? No direito a gente tem uma coisa muito dualista, adversarial, uma parte contra a outra. Claro que a gente sabe que um processo penal pode ter, um processo judicial pode ter diversas partes, né? Mas geralmente, na grande maioria das vezes, você tem ou um caminho ou outro, né? Geralmente o direito está baseado em respostas binárias, né? Absolvição, condenação, procedência, improcedência. Existem meios termos, sim, mas não é a regra, né? Tanto que isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção quando eu trabalhava com direito penal. Você pega o processo, tem autor e vítima, né? Ou autor como parte legítima processual e réu, né? E o autor como parte legítima processual, sendo o Ministério Público, se expressava
na capa do processo, pelo menos na minha época, como justiça pública. É uma coisa extremamente desequilibrada, né? Enfim. Mas é esse dualismo. E o foco da justiça restaurativa, esse convite de diversas lentes, é você perceber, né, a necessidade de lidar com determinado conflito a partir de uma realidade comunitária, por assim dizer. Esse é um conceito problemático na justiça restaurativa, ou problemático não, polêmico. Mas eu quero dizer o seguinte, é o reconhecimento de que qualquer tensão reverbera coletivamente. Se reverbera coletivamente, isso já me convida a ir além de pensar o problema como um problema só entre duas pessoas, ou só entre pessoas e instituição, né? É um problema que reverbera na comunidade, na coletividade. E se reverbera na coletividade, são diversos os círculos humanos afetados por isso, não só afetados por isso, mas que também têm uma certa corresponsabilidade em se esforçar por algum tipo de restauração ou transformação. Então, a partir daí, você já começa a ter um olhar diferente, né? Qual que é a prioridade que eu busco a partir desse olhar da justiça restaurativa? Começa a mudar, né? Mais para frente eu vou fazer uma confrontação bem clara entre a proposta punitivista e a restaurativa. Mas sobre essa perspectiva restaurativa, você foge do individualismo, da responsabilização jurídica, né? A ideia de responsabilidade jurídica, seja penal ou civil, ela é muito baseada numa ideia individualista, mecânica, linear, cartesiana, né? De que isso até se expressa em diversos princípios jurídicos, né? O princípio da individualização da pena, como se uma pena, qualquer que seja ela, como se uma sanção impactasse única e exclusivamente o indivíduo que juridicamente a recebe. Então vocês sabem mais do que ninguém na prática de vocês, e aqui vamos trazer o foco para o direito penal, que a imposição de uma pena, e isso foi um dos grandes aprendizados que eu tive na Defensoria Pública, na PAJ, não existe individualização da pena, né? A imposição de uma pena afeta muitos desses círculos sociais em torno das pessoas, em torno do episódio. Então tem os círculos mais diretamente afetados e o mais indiretamente afetado. Eu que ligo a televisão e vejo o Datena esbravejando lá, sou de uma forma ou de outra impactado por alguma coisa que aconteceu. Quando eu abro o jornal e vejo o sangue pulando, isso me afeta, isso me causa medo, isso me causa insegurança, isso me causa sede por vingança, não sei. Mas todas nós somos impactados por isso. E a justiça restaurativa tenta reconhecer isso e trazer uma conscientização em torno disso. Quem que é o protagonista? A gente já conversou sobre isso. Os protagonistas no processo, no procedimento persecutório, são os técnicos, né? E as técnicas, enfim, todas aquelas funções jurídicas. E como a gente falou da última vez muito sobre, ontem, como a gente comentou, refletiu muito sobre a ideia de voz, de construir significado, de participar. Esses personagens aqui são secundários. Não? E se eles participam instrumentalmente como fontes de prova. Faz sentido o que eu estou falando? Não são protagonistas, né? E mesmo assim, isso também é uma impressão que eu trago comigo da minha vivência, experiência com direito penal, desde quando eu comecei a querer estudar mais direito penal. O direito penal traz sim, ou pelo menos na teoria, traz sim uma prioridade, um foco no discurso da sua legitimação. Que foco é esse? Eu preciso cuidar de uma pessoa específica aqui, que é a vítima. Pessoa não, de um ente específico que é a vítima. Quem que é a vítima de todos os crimes? O Estado. Então, só com essa lógica, você já faz aquele movimento de apropriação do conflito. Né? Ainda que na teoria o Estado às vezes seja a vítima secundária ou mediata, ele é sempre a vítima, e por conta disso sempre a parte legítima, por tudo que a gente já refletiu, para se apropriar do conflito e dar as respostas
que ele quer e precisa dar. Então, mesmo assim, né, você tem meio que uma hierarquia, uma hierarquia de graus de importância, de quem que é mais importante num processo criminal. Você tem a vítima, né, com um discurso geralmente apropriado pelo Estado e apropriado até pessoalmente por membros do Ministério Público. Se você assistir um júri, você percebe isso. Eu estou aqui em nome da vítima, eu vou resolver. E aí você tem, nessa hierarquia, personagens menos importantes ou menos considerados, que merecem menos importância, né? Geralmente o ofensor e até a comunidade. E aí, se a gente começar a pensar a comunidade, as pessoas em volta da vítima, as pessoas em volta do ofensor. Então eu estava falando, interrompi meu raciocínio. Um dos maiores aprendizados que eu tive na PAJ foi a importância que eu percebi do atendimento às famílias dos réus e das rés. Que na verdade o grande volume do meu trabalho era esse: atender a mãe, a esposa, o pai, o irmão, familiares, amigos às vezes. Agora, a gente não, uma teoria jurídica que diz que a pena é individualizada e essas pessoas não estão sendo afetadas, estão com muita dor e de certa forma sendo punidas com o que aconteceu, ou pelo menos sentindo nesse sentido, e até com reflexões mais profundas de que se isso aconteceu com meu filho, eu tenho responsabilidade, eu fui culpado, onde que eu errei, um companheiro, onde que eu errei, que momento que eu deixei de vigiar, o que eu fiz de errado. Na infância isso é muito comum, porque o Ministério Público já chega acusando a mãe quando ela vai lá falando: onde você estava que seu filho fez isso? Na assessoria, a mãe já chegava sem saber o que fazer, porque o próprio Ministério Público na oitiva informal, que era antes da audiência, já culpava a mãe pelo filho ter feito um ato infracional. E aí na própria audiência o juiz fazia novamente a mesma coisa. Então era tipo revitimizar várias vezes a mãe, o pai, a avó, enfim, o responsável pelo adolescente. Então, Maria, você usou uma palavra que é muito importante. Eu coloquei o hífen aqui, não sei se tem hífen. Enfim, eu acho que não tem hífen. As novas regras, que não são mais tão novas, não sou muito afeito a elas. Mas, enfim, a Maria falou aqui como que a experiência dentro de um procedimento judicial revitimiza. E quando eu falo aqui, todo mundo, o foco que eu trago é o foco do sistema de justiça criminal, e é o foco que eu vou trazer quando eu tentar fazer esse paralelo com o ordenamento, né? E eu vou tentar fazer um paralelo também com o sistema de justiça de infância e juventude, né? E o exemplo que você trouxe é esse: infância e juventude. Não só... A doméstica também é a mesma coisa, porque a mulher vai na adolescência, denuncia a violência doméstica, ainda vai falar: mas por que você está vendo sua avó? Né? Isso. Então eu queria aproveitar seu gancho, Maria, porque você falou da mãe do adolescente ou da criança em conflito com a lei e da mulher que sofreu violência doméstica, né? Então, acho que até é um gancho que você traz, assim, para eu me sinto responsável em pensar na questão da especial vulnerabilidade da mulher ou do feminino, né, no funcionamento desse sistema. Então, já na nossa cultura, a gente fala muito isso, né? Meu filho tem 4 anos, quando a minha esposa estava grávida, eu começava a ouvir, a gente refletia muito sobre isso, né? Com toda mãe nasce uma culpa, né? Com o nascimento de todo filho nasce uma culpa, por assim dizer. E perceba como isso culturalmente é forte, a ponto de, no sistema de justiça, isso ser repisado por um promotor público ou por uma voz institucional que fala: a culpa é sua aqui também. E como isso revitimiza. Então o sistema não só ele não cuida de necessidades humanas que inevitavelmente acontecem num evento traumatizante ou num evento conflitivo, ele retraumatiza, ele revitimiza, para usar a sua palavra. Então aqui todo mundo, a justiça restaurativa, ela vem de um olhar, ela se baseia num olhar de vida e de mundo sistêmico, coletivo, comunitário, em diversos sentidos. O sentido que eu quero trazer aqui é o seguinte: e esses são 3 conceitos que são muito presentes, né? Conceitos simples, que são muito presentes como conceitos que precisam ser cuidados, ou pessoas por trás desses conceitos que precisam ser cuidadas diante de um episódio conflitivo, a partir da ideia de justiça restaurativa. Não existe hierarquia aqui, quem é mais importante. E isso é um choque, né? Você falar, você propor
que a humanidade de alguém tido como ofensor precisa ser cuidada, é um tabu. Né? Para não dizer algo chocante, como assim? Né? Só que, de novo, a ideia aqui não é passar mão na cabeça, a ideia aqui é responsabilização. E por trás de todo esforço de responsabilização existe uma oportunidade de cura e de transformação e de restauração. Então não existe hierarquia de quem é mais importante. Todo ser humano vale a pena. Agora, né, dito isso, a porta de entrada, e aí nesse sentido talvez haja sim uma preocupação especial, a porta de entrada para se pensar, geralmente para se pensar a inserção da justiça restaurativa, são as necessidades da vítima. Então, tanto que para muita gente a justiça restaurativa ela é conhecida como a justiça da vítima, né? Que é completamente menoscabada no processo civil, no processo judicial, especialmente no processo criminal. Que sofre alguma coisa, é traumatizada, vai atrás de algum tipo de resposta oficial, institucional, porque é o que é dado, é o que a gente tem, e dificilmente consegue uma resposta integralmente satisfatória. Né? Eu acho que eu comentei com vocês, a gente pode até pensar que, num caso notório, o repórter vai lá, põe o microfone na cara da vítima, depois do seu algoz ou algoz de algum familiar seu ter sido condenado, e fala, a pessoa foi condenada, você está feliz? Estou feliz, justiça foi feita. Mas 3 meses depois, 4 meses depois, 5, 1 ano, o microfone geralmente não volta para essa mesma pessoa. Eu falei, agora, como é que você está se sentindo? Todas as suas necessidades foram cuidadas? Todas as reverberações negativas e traumatizantes daquilo que aconteceu foram cuidadas e observadas? Eu vivo bem isso na vara que eu estou agora, que é da violência doméstica, da Barra Funda, né? E 99,9% das vítimas não saem satisfeitas, né? Elas saem, a princípio, quando chegam lá, que acabam de ser agredidas, querendo uma resposta, o que a gente tem hoje, que é medidas protetivas, que é, às vezes, a prisão do agressor, mas 2, 3 dias depois elas voltam lá, algumas para retirar a medida protetiva, porque, na verdade, ainda amam o agressor, embora a atitude dele seja ruim, mas elas voltam solicitando para que retire, porque elas querem, sei lá, às vezes dar mais uma chance. Quase 40%, e eu levei um susto quando eu vi isso, dessas vítimas são mães, vítimas dos filhos, vós, vítimas dos netos. E aí o conflito fica ainda maior, porque uma mãe não quer ser agredida pelo filho, mas ela também não quer que o filho fique no sistema carcerário. Então ela chega lá pedindo algo que nós infelizmente não temos para dar. E aí você consegue ver que no final de tudo, todo mundo ali é vítima. A pessoa que está agredida é vítima, o ofensor, por vários problemas, ele acaba sendo ofensor porque teve várias outras vivências lá atrás que fez com que ele fosse ofensor, a comunidade, como você mesmo diz, e até mesmo o sistema judiciário, né? Superlotado de algo que na verdade não vai ser resolvido. Ele só ajuda a estatística aumentar. Sim. Ela falou a verdade, quando as mulheres vão à delegacia e depois tem que passar pela nossa vara, elas chegam lá, na maioria das vezes, indignadas pela quantidade de hostilidade, discriminação que elas receberam na própria delegacia. E às vezes por mulheres. Sim, porque é passada culturalmente, na verdade, mais sobre mas então, você por que gosta? ela não pode, né? Você gosta, por que você não pode faz 16 anos, só agora você quis. Mas eu não vou pedir a medida protetiva, porque amanhã você vai me pedir pra encher. Tem filho, você não fez nada para provocar a ira dele? Assim, de todos os lados você consegue ver que o sistema não funciona. Você traz diversos, você faz uma descrição extremamente minuciosa aqui, tá? Eu te agradeço por isso, com diversos detalhes em torno do mau funcionamento, né? O sistema ele não oferece o que ele propõe oferecer, né? Ele é muito insuficiente para dizer o mínimo, e o problema é que a gente continua indo atrás
Parece que é a única saída. Então, a justiça restaurativa, todo mundo, isso é importante ser dito, né? São várias coisas que eu queria dizer, vou esquecer de muitas aqui, mas essa visão binária que eu falei para vocês, que contamina o direito, não é uma coisa que contamina o direito, o sistema de justiça, é uma coisa que contamina a nossa cultura e faz parte da nossa visão de mundo. Então, esse binarismo também, ele nos condiciona a pensar que se não for essa resposta, ou é 8 ou 80. Então, se você não pune, você impune. E isso é muitas vezes a peixe que tentam atrelar a justiça restaurativa. A justiça da impunidade. É pelo contrário extremo. A justiça restaurativa é a justiça da cura e da responsabilização. Um outro grande autor, com quem eu tive o prazer de estar perto dele, conversar com ele recentemente, também norte-americano, em toda essa nossa conversa, todo mundo, uma lacuna muito grande, que eu já admito aqui, e que eu espero que a gente, aos poucos, vá preenchendo, né? A lacuna da apropriação da nossa cultura sobre meios de se lidar com conflitos, meios talvez restaurativos, e que estão aí e que existem em culturas ancestrais desse território, em culturas comunitárias desse território, mas que ainda não fazem parte do diálogo mainstream, né, do diálogo principal. Então, as principais referências que eu faço aqui, talvez não todas, mas as principais são anglo-saxãs. Antes de ontem, eu tive a honra de testemunhar a conclusão, a defesa de uma banca de mestrado de uma grande amiga no Mackenzie, uma banca de mestrado, uma dissertação de mestrado em justiça restaurativa, em que ela faz um paralelo entre justiça restaurativa e pedagogia griot. Se vocês já ouviram falar na filosofia griot, procurem, né? É uma filosofia afrodescendente, na verdade de origem africana, mas que fez raízes aqui, se desenvolveu de uma maneira peculiar aqui, que é muito baseada na sabedoria comunitária, né? E no comunicar-se e numa troca horizontalizada, enfim, né? Não à toa que a Débora, que é essa minha amiga que defendeu o mestrado, Débora Iseli, fez esse paralelo. Então, a outra coisa desse binarismo, né, e você traz de novo, da mesma como a Maria, o drama do feminino, né, nessa nossa cultura, que sofre múltiplas vezes, unicamente por ser mulher e por ser feminino, né? Então, a mulher, ela é especialmente calada, mais do que o homem, quando ela é calada diversas vezes, ela é calada e oprimida quando sofre a violência, ela é calada e oprimida quando ela busca as instituições para tentar lidar com o que aconteceu com ela, e assim sucessivamente. Imagina como não é potente dar voz a essa mulher num processo talvez instaurado tradicionalmente, mas que abre mas que oferece uma abertura restaurativa. E eu participei disso. No ano passado, a grande maioria dos casos com os quais eu trabalhei eram casos de violência doméstica. E o mais impactante para mim foi perceber essa mulher se sentindo pela primeira vez respeitada, porque uma resposta, dentre outras razões, uma resposta binária não foi oferecida, não foi imposta a ela. Que e quando eu falo resposta binária, é o seguinte, é essa visão de mundo dualista que auto-exclui paradoxos. Então, a ideia de paradoxo como uma coisa ser auto-excludente de outra. Uma mulher que sofre que é agredida, que sofre uma violência doméstica, ela quer ao mesmo tempo que o cara que agrediu seja responsabilizado, que a integridade mental, psicológica, física dela seja respeitada, que a intimidade dela seja respeitada e que o pai dos filhos dela seja respeitado. Mas daí não dá. Mas tem que dar. Porque é por esse caminho que você abre a possibilidade, eu não falo que é sempre que acontece, mas que você abre a possibilidade para esse cara se responsabilizar e por algum tipo de restauração acontecer. Então, uma das coisas que o espaço da justiça restaurativa se propõe a fazer é acolher paradoxos.
que é uma coisa que o direito não se dispõe a fazer. Você não tem... O paradoxo no direito, como eu falei, ele é autoexcludente. Então, como fazer isso? Você se dispõe a ter um olhar holístico, por assim dizer, né? Todo mundo aqui tem uma necessidade, tem necessidades humanas legítimas. Então, como eu falei, não existe hierarquia, mas existe um cuidado especial, sim, com a vítima. Ela é um norte para a justiça restaurativa. Ela é um norte. E aí, de novo aqui, né, o ciclo, né? Não existe hierarquia, a vítima é o norte. Mas aí, Tarcísio, até coloquei aqui para a gente lembrar da figura do iceberg, né? A gente tem um episódio conflituoso, mas aqui você tem um monte de bagunça e significado mal construído e estraçalhado. A gente precisa olhar para isso. Que se a gente não olhar agora, vai vir à tona depois. Então, quando você se dispõe, vamos lembrar do vídeo que a gente assistiu no nosso primeiro encontro. Chega uma hora na dinâmica restaurativa que o ofensor fala sobre a vítima que ele foi, que ele é e que ele tem dentro dele. Agora perceba todo mundo também, para fugir dos binarismos, reconhecer a vítima dentro de uma pessoa que ofendeu não é passar a mão na cabeça, não é falar que ele não precisa se responsabilizar pelo que ele fez, mas é reconhecer a complexidade daquele contexto. E a partir desse reconhecimento, que as energias que estão lá mal resolvidas podem ser ressignificadas. E um caminho por restauração pode ser buscado. Não é simples, não é fácil. De novo, eu repito isso. Demanda tempo, não é num procedimento concatenado, geralmente, que você vai conseguir isso. É com idas e vindas. Mas o caminho que eu acredito, pelo menos, é esse, que a justiça restaurativa oferece. Então, todo mundo... são diversos os papéis reconhecidos, são diversas... os papéis e as suas importâncias reconhecidas a partir do foco da justiça restaurativa. Então você não fica só naquele individualismo de rotulação jurídica, e daí você rotula mesmo, né? O cara fez isso, ele vira o homicida, o roubador, o furtador, o estelionatário, e a vítima também fica reduzida à vítima. Porque nesse movimento de apropriação que o Estado faz, você desumaniza. Você reduz a realidade da pessoa ao status de vítima. E se você não tomar cuidado, você vai ser coitado e coitada pro resto da minha vida. Pro resto da sua vida. Eu fui vítima de um roubo e eu demorei para sair do meu coitadismo. Sem lidar com exatamente numa formação de justiça restaurativa que eu senti que eu fiz a virada. Então, quando você percebe, né, a humanidade em todas, o convite fica aberto para a possibilidade, para os primeiros passos de perceber o humano naquele que você ofendeu ou naquele que te ofendeu. E isso não significa que o objetivo final da justiça restaurativa é a reconciliação, a conciliação ou o perdão. Mas é a partir desse olhar mais humano, perceber que outras possibilidades que fogem do ciclo vicioso da dor, da vingança e da violência podem acontecer. Porque falar para um cara que matou um ente querido meu, que me violentou, que eu não o perdoo e que eu nunca mais quero vê-lo na minha frente, pode ser extremamente restaurativo. Não que seja prazeroso e sem dor, mas pode ser extremamente restaurativo. E falar, você precisa se responsabilizar pelo que você fez. E isso também está muito presente na literatura da justiça restaurativa. São inúmeros os ofensores para quem o caminho restaurativo é oferecido e ele fala, não quero, isso é demais para mim. Porque justiça restaurativa é treta, não é coisa fácil. Assumir o que você fez, idealmente um bom espaço de justiça restaurativa oferece um contorno seguro, uma sustentação segura para a pessoa se sentir acolhida para dar esses passos de eu preciso olhar para o que tem dentro de mim, preciso olhar para o que aconteceu, para a reverberação do que eu fiz, para olhar para o impacto dos meus atos, para eu pensar numa responsabilização minha. Fugindo da culpa. Geralmente a culpa leva para o caminho da humilhação. Responsabilização. Fala, Everton. Me causa um certo mal a forma de aplicação disso, no sentido de que a forma tradicional, pelo menos a que a gente está acostumado, de julgamento, a vítima
ela, assim, o Ministério Público simplesmente esquece dela. Ela é um sujeito secundário ali. Tanto é verdade que só em 2 casos, durante todos os casos que eu atuei, eu vi casos de reparação pecuniária. Inclusive, um porque era um crime de dano, uma empresa muito grande, que era a Companhia Paulista de Trem Metropolitano, que cobrava os danos causados feito por pichação. E um outro que tinha uma assistência de acusação. Porque o Ministério Público se preocupa só com a questão do Estado de punir o agressor. A vítima, ela sinceramente é esquecida. E aí, nos casos em que há esse tipo de atuação, o advogado que está pelo réu, ele também não vai acabar se importando com isso. Então é isso, Everton. É um nó que eu tenho até hoje tentando trabalhar com justiça restaurativa, e foi um nódulo importante que começou a me incomodar como advogado de defesa. Não negando a importância do que eu fazia e sempre achando que, assim, trabalhar como advogado criminal, e ainda ontem eu compartilhei com vocês, ainda estou nesse esforço às vezes, sempre fez sentido para mim. E dentro do sistema como ele funciona, foi o caminho que eu achei de me realizar profissionalmente. Agora perceba, então, como advogado, né, como advogado, qualquer que seja o papel que você exerça como advogado no processo judicial, você entra na lógica belicista adversarial. Eu preciso defender a todo custo o lado que eu tô. E isso tem até o seu cabimento num jogo como esse. Só que se você se dispuser a um olhar um pouco mais abrangente, humano mesmo, também sem se culpar, será que eu, como advogado de um réu acusado, estou cuidando de uma responsabilidade ética que eu tenho de olhar mais além, de perceber toda a humanidade afetada pelo que aconteceu? Porque aí você percebe que outros seres humanos do lado de lá, como se houvesse, talvez não se sintam atendidos com o seu esforço profissional em defender essa pessoa, com todo o cabimento e até da militância que eu fiz, às vezes até faço, da boa defesa criminal. Só que essa forma binária adversarial, repetindo aqui pela 80ª, é insuficiente. Agora, o desafio, né, e é um dos grandes desafios meus profissionais atualmente, como pensar então a inserção da justiça restaurativa a partir desse sistema, que é tudo isso que a gente já falou aqui. É possível? Não é? Durante muito tempo eu achei que não fosse. Eu precisei de muitos exercícios e reflexões para achar que é, e acreditar que é, e acredito, né, com muitos cuidados. E acredito, mais simplesmente falando, porque ele não deixa de ser composto por seres humanos. Então, se você olhar os principais nomes, mas grandes nomes, muito importantes nomes, de pessoas que iniciaram o movimento de justiça restaurativa no Brasil, vieram do judiciário, vieram do sistema de justiça, principalmente do judiciário. O problema é ficar só lá, que daí você reduz, né? Você pode até tentar mudar um pouco o conteúdo, mas o envelope continua o mesmo e os problemas, as insuficiências continuam. Mas são pessoas que nas suas funções, como operadores e operadoras de direito, se viram nesses dilemas. O que eu faço é insuficiente para atender a humanidade em toda a sua complexidade atingida por esse conflito que chega até mim. E elas fazem isso, na grande maioria das vezes, não por causa só da humanidade do outro, mas por causa da humanidade delas. Então, é sempre sobre essa perspectiva sistêmica, é sempre um reconhecimento de autoimplicação. E aí, necessariamente, você tem que questionar e problematizar. Existe imparcialidade? Existe individualidade? Existe regra universal? Então, eu vou falar para vocês, acho que eu já falei, eu coloquei o nome do Malcolm Bright aqui porque é muito interessante, cara, assim, o contato que eu tive com o Howard Zerr, com o Malcolm Bright, com a Kay Pranes, com a minha mentora aqui no CEDEP, a Nelly. Quando você pergunta para essas pessoas que estão no esforço da justiça restaurativa há 20, 30, 40, 50 anos, o negócio passa a ser tão simples quando eles falam. Eles falam em 3 palavras: justiça restaurativa é isso, isso, isso.
E aí eu me degladiando com livros e teorias e tal, não sei o quê. O Malcolm Bright fala, cara, justiça restaurativa é cura e responsabilidade. Healing and accountability. Howard Zerr fala em justiça restaurativa é respeito, responsabilidade e restauração. Então é isso. E quão caro, vamos pensar um pouco de maneira utilitária, né? Para não ir para a mesmice do a taxa de reincidência é enorme. E isso é um exemplo, se não fosse se isso já não fosse suficiente, então, o que mais seria? Uma taxa de reincidência de 70%. Como que a gente pode, a partir daí, dizer que esse sistema, a gente precisa investir mais nesse sistema? Não é nem que ele funciona, porque as pessoas falam, não está funcionando direito, vamos investir mais. Mas investir mais nas mesmas coisas, nas mesmas formas de se fazer acontecer, que levam a resultados pífios. Eu estava escutando um podcast esses dias, o cara falou a cifra. Vocês já ouviram falar na prisão de Guantánamo, não? A prisão norte-americana feita lá em Cuba para terroristas na guerra ao terror, que começou a partir de 2001, 11 de setembro e tal. Hoje você tem 100 e poucas pessoas lá, mais ou menos. Se eu não me engano, menos, acho que menos. O valor anual de um prisioneiro em Guantánamo é mais de 10 milhões de dólares. Um prisioneiro anual. Tô pegando um exemplo extremo aqui, mas o custo para manter pessoas presas, e é uma loucura você pensar isso, né? O custo, porque a nossa língua, a principal forma de valorar coisas, né? A língua de troca da nossa cultura ocidental é a grana. Então, se você fala em otimização de grana, não sei o quê, como que você permite um sistema tão viciado funcionar de uma maneira tão cara? E mais ainda, que pode oferecer lucro, se você pensar na privatização de presídio. É louco isso, né? Então, até nós, como contribuintes, devíamos questionar o sistema de justiça criminal, porque ele é caríssimo. Eu não tenho aqui cifras, mas confiem, é caro. Pesquisem e vejam o custo de um... O ano passado, o preço do Estado, em média, R$ 2.700 por mês. E um aluno, R$ 370. Isso é um disparate tão... Então, a Tarcísia falou que um aluno 360 e um preso 2.700. Se considerar ainda que às vezes o crime dele foi o roubo de um shampoo. Sim. Isso pecuniariamente falando, o efeito do... Então, todo mundo, esse sistema ele funciona com uma visão específica, que é essa visão unifocal, né? Que lei foi desrespeitada, quem desrespeitou a lei, que pena essa pessoa merece. Essa é a visão unifocal do direito, de como funciona a retribuição. Que lei foi desrespeitada, quem desrespeitou a lei, e que pena ela merece. E você vê, eu comecei a falar aqui, né, que existe sim no direito, na teoria, uma preocupação especial à vítima, mas a gente está falando aqui de um sistema que tem como protagonista o ofensor, ou mais do que o ofensor, ou mais que o ofensor não, depende da sua visão. Você tem o ofensor ou o que ele fez. Aí você tem aquela coisa do direito penal do fato, direito penal da pessoa, direito penal do inimigo, e essas coisas loucas todas aí. Mas isso aqui só para destacar que até a forma como a gente instrumentaliza o direito penal e processual penal é completamente alheio às necessidades da vítima. Completamente alheio. Ela é eventualmente uma fonte de provas, se muito, com todos os dramas e traumas que ela carrega. Então o menu é esse: que lei foi desrespeitada, quem desrespeitou a lei, que pena ele merece, essa pessoa merece. Qual que é a mudança de visão, a mudança de lente que o Howard Zerr e o movimento de justiça restaurativa oferece? Então aqui você já percebe uma outra forma de proceder, um outro foco. Quem sofreu os danos? Se você for amplo o suficiente nessa pergunta, então de novo, um cuidado especial com a vítima. A ideia não, mas a tendência e todo o cuidado cabível é que essa primeira pergunta
te leve a um cuidado especial para quem sofreu os impactos imediatos do dano, que é a vítima. Agora, se você expandir, muitas vezes quem pratica um crime sofre os danos do que ele... pelo menos uma perspectiva ética, filosófica, moral. E não é só isso quem sofreu os danos, né? Para ir mais além, pensando no que a gente estava conversando no iceberg aqui. Quem sofreu os danos não só como resultado, os danos resultantes do episódio. Quem sofreu os danos? Quais danos? De uma vida vivida na miséria e na violência institucional e estrutural, que às vezes leva essa pessoa a legitimar a sua violência no mundo, a buscar a legitimação pela prática da violência e buscar reconhecimento. Quais são as suas necessidades? Aqui já é a pergunta-chave para mim. Você não está buscando cuidar da letra da lei. Isso é louco, né? Quando você pergunta... Isso é uma coisa que começou a me chamar muita atenção, e a gente vê isso repetidas vezes também na mídia, né? Quando você vê geralmente uma pessoa da magistratura, um juiz ou juíza, se expressando sobre uma decisão importante dada, muitas vezes, se você prestar atenção, ela tenta se despersonalizar. A vontade não foi minha. O que eu fiz, eu sou canal da vontade da lei. Então, o cuidado priorizado pelo direito penal é uma necessidade de uma lei, de um ente abstrato, de uma entidade abstrata. E qual que é o problema disso? Você esquece o humano, o aspecto humano para qual essa lei foi concebida ou destinada. Isso são as palavras de uma grande mestra, ali, a Diskin, da Associação Palas Atenas. Ela fala assim, a gente fala que a gente tem que respeitar o direito, mas a gente esquece que o direito foi feito para cuidar de humano. E fica o respeito ao direito pelo respeito ao direito, só. Então aqui, quais são as necessidades? Quais as necessidades humanas que vão ser cuidadas? Quem deve reparar esses danos? Eu tô fazendo, isso daqui é mais ou menos uma tradução literal do Howard Zerr. Eu, às vezes, até acho que não é simples assim, porque, né, a ideia de reparação pode trazer um reducionismo perigoso para a justiça restaurativa, e que muitas vezes traz, né, tentando reduzir a justiça restaurativa à reparação pecuniária, e a ideia de restauração à reparação pecuniária. Um pedido de desculpas, às vezes é muito mais um pedido de perdão, ou um gesto, muito mais do que um pedido, um gesto de perdão, de arrependimento, é muito mais poderoso e muito mais restaurador, às vezes, do que uma reparação pecuniária. Tanto quanto, talvez, depende do caso. E como fazer isso? E aqui perceba, não é o que fazer, é como fazer. O como fazer, não se, é caso a caso, a gente não sabe, não existe uma receita. E isso também é uma coisa complicada, né? Muitos movimentos de justiça restaurativa achando que, ou se apresentando ou se colocando aqui no Brasil com receitas prontas. O caminho é esse. Aí você corre o risco de ter o esforço fagocitado pelo sistema. As fórmulas, as respostas estão pré-dadas, e às vezes as fórmulas e as respostas não, mas o como fazer está pré-dado. E isso é complicado. Você pode até ter metodologias específicas e mais usadas correntemente. No Brasil você tem duas principais, acho que existe uma predominante, que é o processo circular, mas existe também a mediação penal, né? Principalmente no sistema criminal, que ainda é incipiente no Brasil, né? A prática da justiça restaurativa no sistema criminal. Mas não, em primeiro lugar, não é só isso. Em segundo lugar, eu vejo isso muito mais como metodologias abertas, né, maleáveis, do que fórmulas prontas, pré-estabelecidas de uma maneira procedimental para um objetivo ser alcançado. Então, perceberam a mudança de foco, todo mundo? Essa é a mudança de lente, mais ou menos, do Howard Zerr. E que, de certa forma, inspirou todo um movimento de justiça restaurativa com seus diversos autores e autoras a partir da década de 70. Essa é a minha querida mentora, trabalho com ela lá no CEDEP. A Nelly. Vocês já ouviram falar no CEDEP? Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo? Eu acho, além de você, acho que alguém aqui que não está aqui hoje falou que conhecia também. Então percebam aqui o desafio em diversas facetas a partir disso que ela fala, do lidar e se dispor a enfrentar ou participar de um procedimento, participar de um procedimento restaurativo, de um esforço restaurativo. Compreender uma tarefa que pede coragem
E não é só compreender aquela pessoa que fez algo errado com você, é se compreender também responsável por algo que machucou muita gente, né? O esforço de compreensão, ele é doloroso, ele é árduo, ele demanda coragem. Ao mesmo tempo, ele pode levar para caminhos de aprendizado, de transformação muito profundos e significativos e valiosos, né? E a abrangência disso não está presente no sistema de justiça. E aqui todo mundo, de novo, voltando para aquela questão da bioculturalidade e da necessidade por conexão e da necessidade por construção de significado. A atribuição de sentido favorece o sentir-se em casa nesse mundo. Favorece o sentir-se em casa no pálido ponto azul, por assim dizer. Se a gente lembrar o filminho que a gente assistiu ontem. E por quê? Né? Por que a gente falou um pouco sobre isso ontem? Aquela questão da significação sagrada, né? Eu me sinto parte de uma comunidade que usam elementos de conexão com os quais eu estou familiarizado, em alguns momentos, com os quais, dos quais eu ajudei a construir, os quais eu ajudei a construir. E isso é especialmente importante quando esses significados foram estraçalhados, quebrados, destruídos por um evento traumatizante. Eu preciso participar da construção disso, coletivamente. E a partir daí eu me sinto mais em casa. E se eu me sinto em casa, eu cuido dela. Eu me comprometo a cuidar mais dela. Se eu não estou cuidando dela, porque eu não estou achando que é minha casa. E esse é um grande problema, né? E perceba essa questão do se sentir em casa, para além de uma mesmice moral, né? Se a gente perceber isso, pelo menos é uma leitura que eu faço, o ponto ético comum, talvez não seja o único, mas é o que mais me chama a atenção. O ponto ético comum de todas as religiões, o que é para vocês? Uma coisa que você acha em toda religião tem um mandamento e um preceito que convida o seguidor a respeitar isso. Em toda religião é a hospitalidade. É a hospitalidade adicional, a hospitalidade incondicional. É você se colocar aberto a acolher qualquer ser humano que bata na sua porta. Acolher incondicionalmente, fazer com que ele sinta-se em casa. Aí são muitos os exemplos históricos não, do dia a dia. Olha para a sua vida. Tenta lembrar, e não é para ficar restrito à ideia de hospitalidade, mas tenta lembrar de momentos inspiradores na sua vida, momentos que tocaram o seu coração, de pessoas que te inspiraram. Certamente você vai achar alguma expressão de hospitalidade. E a ideia da justiça restaurativa é oferecer hospitalidade, sim, né? Um espaço incondicional, é o que eu falei ontem, ir além do bem e do mal. Isso é uma passagem que eu costumo repetir sempre que eu falo sobre justiça restaurativa, de um poeta do Islã, não do Islã, da expressão artística urbana, mas do Islã, Jalal-ad-Din Muhammad Rumi. Acho que ele era persa ou turco, na verdade. Século, sei lá, 12 talvez, 11. Ele é um poeta profícuo, né? E uma das passagens que mais me inspira, nos inspira, muitas pessoas que se dedicaram a estudos de paz e conflito, eles fazem referência a essa passagem dele. Para além de ideias do que é certo e do que é errado, existe um lugar. É lá que eu te encontro. É lá que eu te encontro. É a proposta, ao meu ver, da justiça restaurativa. Construir esse lugar para promover encontro. O que não significa necessariamente perdoar, esquecer o que aconteceu, não responsabilizar. Pelo contrário, é honrar todas essas necessidades pessoais, individuais, morais, éticas, num esforço de transformação e restauração. Então existe muito, essa coisa, eu insisto, essa coisa holística e sistêmica da justiça restaurativa, pelo menos da forma como eu entendo, ela é muito importante. Justiça restaurativa, por mais que possa ajudar com isso, não tem como objetivo precípio diminuir volume de processo. Ajuda, pode ajudar. Não tem como objetivo precípio diminuir reincidência, diminuir. São inúmeros os índices
que demonstram isso em estudos acadêmicos, não no Brasil. É aquilo, tem como objetivo princípio proporcionar cura, não só individual para aquela pessoa, mas uma cura que reverbera para a comunidade que inevitavelmente é impactada pelo que acontece. E nós somos impactados de novo, quando a gente liga a televisão, quando a gente abre o jornal, quando a gente ouve alguém falar, foi assaltado, aconteceu, vi isso. E a gente começa a sentir geralmente mais medo, se proteger, construir imagens de inimigos, evitar essas pessoas, se armar mais, na lógica que a gente está acostumado, em cima do complexo de Hobbes Weber. Então aqui, todo mundo, já falei disso daqui, são os 3 R's da justiça restaurativa pelo Howard Zehr, que para mim ajuda a resumir muito de como ela respeita. Eu falei restauração é relacionamento, então responsabilidade, relacionamento e respeito. Então é aquela, se você puder diminuir e muito cuidado, né, se você pensar em algo sistêmico e aberto, construir um núcleo duro de princípios, como o direito sempre tenta fazer, no campo do direito penal, constitucional, a gente tem núcleos duros de princípios, isso cai em todas as provas. Eu falo dos princípios do direito penal, princípios da execução penal, princípios do direito civil, princípios do direito constitucional, como se fossem norteadores ou elementos imutáveis, né, para respeitar os almejos por trás desses direitos ou dessas visões jurídicas, né? Então a ideia aqui de princípio de justiça restaurativa não é como algo rígido, imutável, absoluto, né? São convites, mas são muito mais almejos éticos ou conceitos de harmonia, não sei, ou de coerência, para tentar trazer coerência para esse sistema, mas continua sistêmico. Então não é uma coisa vale mais que a outra, e não é que existe uma sem a outra, são propostas. Diga. Você falou que a justiça restaurativa não tem como objetivo princípio trazer a cura? É isso? Não, tem. Esse é o objetivo princípio, trazer cura e responsabilidade. A gente pode citar isso como exemplo que aconteceu do Acatag na África do Sul, que foi utilizado a justiça restaurativa porque as pessoas precisavam falar sobre aquilo, transmitir o que estavam passando, o que se sentiam. Perdão, esqueci seu nome. Laura. Vocês ouviram o que a Laura falou? Que o exemplo da África do Sul é um exemplo de justiça restaurativa. É um dos exemplos mais tradicionais da literatura da justiça restaurativa. É o que aconteceu na África do Sul. Qual que é o nome do procedimento que eles instauraram lá? Aconteceu, entre aspas, aqui no Brasil também. Lá na África, Comissão da Verdade e Reconciliação. Aqui a gente teve a Comissão Nacional da Verdade. Faltou um pouco de reconciliação. Não sem aspectos muito importantes que ela trouxe à tona no seu esforço. Mas não teve como objetivo o reconciliar ou restaurar. E o que eu acho uma pena, a gente perdeu uma oportunidade histórica. Porque tinha anistiado as outras pessoas. Exato, o que não aconteceu aqui. Aqui a anistia era condicionada. Aqui a nossa anistia é incondicional, o que traz também diversos problemas e desafios. Mas uma oportunidade interessante. Você fala, cara, aqui o campo e a mesa tá limpa para todo mundo aqui no Brasil. Né? Não é uma e você vê como a coisa ficou complicada. Um movimento muito importante na época da Comissão Nacional da Verdade foi de, a partir do que foi resgatado nesse esforço, responsabilizar criminalmente pessoas, o que bloqueou muita gente de falar o que aconteceu. Né? A Comissão de Verdade e Reconciliação teve 2 figuras icônicas lá na África do Sul. Uma foi o Nelson Mandela e outro foi o Desmond Tutu. Os dois ganharam o Nobel da Paz. Eu não sei se ao mesmo tempo ou em momentos... Não, foi em momentos diferentes. Que o Mandela ele ganhou junto com o de Klerk. Todo mundo lá na África do Sul,
né? E muito bacana que você traz isso, porque a dimensão de uma comissão, a justiça restaurativa, a literatura tradicional dela, isso também é problemático, porque as pessoas acabam vendo isso como um rol reducionista ou fechado, mas a literatura tradicional da justiça restaurativa traz 4 metodologias de se trabalhar com conflito: mediação vítima-ofensor, processos circulares, conferências familiares e comissões nacionais da verdade, ou de verdade e reconciliação. Muda um pouco o nome. É legal que você trouxe isso, porque isso daqui foi um esforço que aconteceu em nível nacional na África do Sul. A África do Sul não é um paraíso hoje, todo mundo. Ela é tida de verdade como o país mais desigual, na frente só do Brasil, por alguns índices aí. A coisa lá está complicada ainda. Mas isso aqui, o que aconteceu lá, foi um negócio muito interessante e restaurador em diversos níveis e dimensões. Então a proposta aqui foi o seguinte: as pessoas que participaram das atrocidades durante o regime do Apartheid foram convidadas. Se você ajudar a gente a esclarecer o que aconteceu, reconhecer a sua responsabilidade, você vai ser anistiado. Entenderam? Isso era, e para isso acontecer, isso tinha que ser feito em público. Grande parte do esforço precisa de confidencialidade. Isso é um aspecto imprescindível para um esforço de justiça restaurativa bem sucedido, ao meu ver. Mas parte do objetivo desses esforços era trazer a público o que aconteceu e que as pessoas responsáveis por isso admitissem isso em público. Foi todo mundo que aceitou? Não. Eu não tenho índice aqui para falar que se aceitaram mais ou menos. E os exemplos, existe até alguns documentários, eu tenho aqui, se a gente tivesse mais tempo eu compartilharia com você, vamos ver como as coisas são, mostra o quão doloroso é esse caminho. Só que mostra também o quão redentor e aliviador é o esforço da expressão dessa dor. De mães que perderam filhos assassinados, por exemplo. É um exemplo que eu geralmente trago. Vocês vão achar, até se vocês quiserem procurar no YouTube, tem uma palestra que eu dei na Palas Atena, na Semana Mandela. A gente falou sobre justiça restaurativa e o legado do Mandela. Tem um vídeo no YouTube e passa o trecho desse documentário, né? Procura Semana Mandela, Associação Palas Atena. Essa foi uma palestra que eu dei em 2018, se eu não me engano. Foi em 2018. E o exemplo que a gente trouxe lá, o trecho do documentário que a gente passou, esqueci também o nome do documentário. Long Night Journey into the Day. Uma longa jornada noturna até o dia, mais ou menos. Esse é o nome do documentário. Mostra o caso de 7 jovens que foram assassinados pela polícia sul-africana, com a participação de um policial negro infiltrado. Então ele era um policial negro, ele se infiltrou no movimento dos estudantes e deu a letra para a polícia: olha, eles vão estar lá. Daí eles sofreram essa emboscada. E mostra o encontro das mães com esse policial negro, que é bem cômodo esse encontro. Só que isso mostra também como, de alguma maneira, e não de forma imediata e integral, mas de certa maneira isso trouxe alívio para aquelas mães. Agora eu já perdi a linha de raciocínio aqui, mas comissão que você trouxe esse exemplo, e foram várias comissões nacionais da verdade pelo mundo, né? Então você teve iniciativas na Irlanda do Norte. Ruanda, como eu falei ontem, teve os tribunais Gacaca, né? Não foi muito uma coisa de Comissão Nacional da Verdade, mas foi um esforço nacional de uma maneira mais localizada de lidar com os traumas que aconteceram. Mas você tem esforços parecidos com esse na ex-Iugoslávia, na Nova Zelândia isso aconteceu, né? Porque todo mundo, se você parar para pensar aqui, olha como a gente está longe, mas de novo, né, não tentando transmitir aqui uma mensagem de pessimismo, porque a oportunidade está sempre presente. E talvez são nos momentos mais difíceis que a sensação da oportunidade vem mais forte para a gente, de aproveitar essa oportunidade. Aqui no Brasil, a gente tem um histórico de genocídio, etnocídio de populações afrodescendentes e indígenas que vai precisar ser enfrentado se um dia a gente quiser ter restauração coletiva. Isso é inevitável. Sem isso, infelizmente,
a gente vai ter muita coisa mal resolvida, sempre. Né? E quanto mais a gente vai esperar para se dedicar e para olhar para isso? Né? Isso é uma coisa que o Darcy Ribeiro fala. Não sei se vocês conhecem um antropólogo no povo brasileiro. Ele fala, mais ou menos, ele traz o texto dele muito mais complexo e belo, da maneira como é posto. Mas ele fala que no sangue de quase todo brasileiro, e no meu, eu sei porque eu consigo traçar meu ancestral afrodescendente e o meu ancestral europeu. Né? Então, no sangue de quase todo brasileiro, você tem a energia do assassino genocida e a energia da vítima do genocídio. A gente precisa lidar com isso. Né? Isso pautou como as nossas instituições foram construídas e funcionam até hoje. Essa lógica de destruição humana.